E para dar o início, nós vamos primeiramente fazer uma prece. Vamos pedir que a doce paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Assim sendo, elevando os nossos pensamentos, esquecendo dos nossos problemas momentaneamente, serenando a nossa alma, vamos mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus na compreensão dos ensinos. Que assim seja. Eu sou a Silvana, palestrante, evangelizadora infantil, aqui do GESB, Grupo Semeadores do Bem. Nós vamos trazer hoje uma mensagem belíssima do livro Fonte Viva, que tem o nome Renova-te Sempre, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem é a 141. Essa mensagem Renova-te Sempre, ela nos traz através de Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele nos fala: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. E o que será que Emmanuel quis nos dizer com esta bela mensagem? É o que nós vamos ver no dia de hoje. O que é corromper, né? O que é corromper esse exterior nosso? Então ele nos fala no primeiro item desta mensagem, que cada dia vivido é uma lição. Então vamos ver qual grande lição que nós temos nesta mensagem. Ele nos fala de nos libertarmos das nossas imperfeições. E ele fala também que os problemas obedecem a determinado objetivo, que nós viemos para cá para experienciar, né? Para aprender, para nos desenvolver, para melhorar o nosso espírito. Então ele fala que nós vamos conseguir fazer esta grande lição, de que forma? Praticando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E aí ele nos fala que a experiência aproveitada deixa um valor correspondente. Porque nós viemos para o planeta para quê? Para evoluir, para trabalhar, para estudar, para aprender, melhorar e crescer. Então que cada problema que nós enfrentamos aqui na Terra, ele tem um determinado objetivo, ele segue uma sequência para a nossa própria evolução. E aí quando a gente fala de lições, nós vemos que nós temos grandes temores nessa vivência. Nós tememos a enfermidade, nós tememos a pobreza, nós tememos as desilusões e até a velhice. Quantas pessoas que têm medo de envelhecer? E aí ele nos convida, dentro desta mensagem, a evitar proclamar estas inconformações. O que são proclamar inconformações? A não fazer nada, né, que cause um resultado que não vai ser produtivo. Por exemplo, a reclamação. Então nós precisamos entender que cada processo que a gente passa, seja de problema físico, seja de problema material, sejam essas desilusões, elas têm um objetivo para nos levar ao quê? A uma evolução. E nós criamos o que dentro de nós? Uma grande ansiedade que nos impedem de viver o dia de hoje. Quantas pessoas que ficam preocupadas com o dia de amanhã, se nós nem sabemos se nós vamos vivenciar o dia de amanhã? Eu até peguei um exemplo de um agricultor, né? O agricultor, ele vai lá no campo, ele prepara a terra, ele arruma toda aquela terra, ele afofa, ele abre o buraco, coloca a semente e tem que aguardar todo o processo daquela semente germinar. E assim somos nós. Nós precisamos fazer a mesma coisa, aguardar o nosso tempo, plantar a nossa semente sabendo que nós vamos colher ali na frente. E não se preocupar, porque nós não sabemos como será o dia de amanhã e nem se nós vamos vivenciá-los, certo? Então nós precisamos ter essa consciência de fazer um trabalho hoje, bem feito, né? De amar, de trabalhar, de estudar, de se desenvolver para buscar aí um resultado bom. Porque quando a gente trabalha, a gente vive o dia de hoje, a gente não teme e a gente sabe que amanhã a nossa colheita vai ser boa, seja ela qual for, porque nós estamos trabalhando por isso. Então a ansiedade acaba nos causando aí uma dificuldade da gente evoluir, da gente aprender esta grande lição e de se renovar, como Emmanuel nos ensina nesta lição. Então,
nós vamos o quê? Para o bom combate. Nós vamos, como também eles nos falam, sermos ali aquelas pessoas que nós vamos aproveitar esta grande escola que é a Terra para a gente evoluir. Ela é uma escola, ela é uma oficina, nós estamos aqui para essa grande aprendizagem, para que a gente possa realmente aproveitar e nos libertar das nossas imperfeições. E a gente só se liberta de imperfeições se a gente seguir os caminhos ensinados por Jesus, se a gente plantar a semente da paz que Ele nos deixou. E isso é feito no dia a dia. Então Ele fala para nós não fugirmos do bom combate. E o que é esse bom combate? Os nossos deveres, as nossas obrigações, para que a gente possa evoluir e não atrasar a nossa evolução. Então nós precisamos ajudar aqueles que estão conosco, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia. E a gente não pode se acomodar, ajudar a nós mesmos. Então, como uma grande irmandade, ele já dizia, né? Amar a nós e ao nosso próximo. Então nós precisamos fazer este grande trabalho, não fugir ao bom combate. E as dificuldades, elas são grandes, mas nós precisamos nos voltar para o bem e cumprir com estas nossas obrigações. Olhar para dentro de nós, fazer cada dia um dia melhor. E aí ele nos convida a não procurar na morte a paz que nós não vamos encontrar. Porque se a missão, a tarefa não estiver cumprida, nós não teremos paz. Quando o nosso corpo, se corromper, quando nós envelhecermos, o que será desta grande tarefa que nós viemos fazer na Terra? Como é que vai ser? E aí ele nos convida também a uma reflexão. Ele nos fala nesta grande lição que muitas civilizações, homens de poder, por mais felizes, por mais poderosos, deixaram também o corpo material para acerto de contas morais com a eternidade. E nós? Nós também vamos passar. Como qualquer ser humano que passou aqui pela Terra, nós também vamos passar. Então ele fala para nós buscarmos na nossa fé em Deus e nos ensinamentos que Ele nos passou através do Mestre Jesus, toda essa bagagem para que a gente possa estudar, praticar principalmente e crescer. E é uma boa reflexão, da gente entender que todos passaram, independente das suas condições materiais, das suas posições aqui na Terra, eles passaram e olha que bonito, nós passaremos também, é o ciclo da vida. E aí é um clichê falar, mas é uma grande realidade que todo mundo já sabe, não levaremos nada de material, somente a nossa evolução moral. A libertação das nossas imperfeições. Por quê? Porque a gente continua, às vezes, muita egoísmo, muita inveja, a gente ainda tem ódios dentro de nós. Todos esses ensinamentos, todos esses sentimentos, nos afastam dos ensinamentos de Jesus. Então, a nossa grande reflexão é saber que nós passaremos, que nós estamos aqui só de passagem. E ele nos faz um convite nesta mensagem. O convite é para permanecer firme neste bom combate, trabalhando o nosso interior, porque quando a gente entende que nós estamos fazendo tudo o que é possível para nós trabalharmos as nossas imperfeições, ainda que a prova nos pareça invencível, ou que a dor nos afigure insuportável ou insuperável, nós conseguimos trabalhar. Porque a gente educa o nosso pensamento nas preces, nas atitudes, e a gente tem fé naquele que nos colocou sobre a terra, essa nossa grande oficina. E aí ele fala uma frase muito doce e esclarecedora para confortar a cada um de nós, que Deus sabe das nossas imperfeições e da nossa vontade de acertar. Porque com certeza nós ainda não vamos sair perfeitos daqui. Quantas dificuldades nós temos no dia a dia. Mas só o esforço, a vontade e principalmente o trabalho de nos modificarmos já vai dar para o nosso Pai Maior a certeza de que nós fizemos aquilo que nós precisávamos para a nossa evolução. E aí nós vamos ter a ação, nós vamos estar agindo e tendo coragem perante a vida. Porque moléstias, as doenças,
é uma intimação transitória, nós vamos passar por ela por um objetivo. Também é ali uma provação para que a gente possa evoluir. Se nós temos alguma escassez material, é um obstáculo educativo. E se nós temos a senectude, que todos nós vamos passar por ela, a velhice, ela nos fixa a sabedoria, ela nos ajuda. Quantas vezes nós paramos para pensar e nós observamos, né, quanto a gente melhorou do tempo que a gente começou na mocidade, a estudar, a realmente a enfrentar a vida, quantas coisas se passaram? Quantas vezes a gente ouve, né? Ou a gente pensa, ai, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse eu faria diferente. Nós não estávamos maduros naquela época, mas hoje nós estamos. Então nós podemos a cada instante nos renovar, como nos convida esta mensagem. Por quê? Os desapontamentos, eles fazem parte da vida. E é um trabalho de seleção do nosso Pai ao nosso benefício. Nós vamos estar deixando de lado o hábito de reclamar de tudo, vamos lembrar de agradecer e enfrentar tudo com coragem. Enfrentar as dificuldades com coragem é crescimento moral. Então a mensagem nos convida a renovar. E a renovação na atitude, no bom combate, na reflexão das nossas falhas, o que nós podemos fazer de melhor em nossas vidas. E aí Paulo volta nessa lição dizendo para nós que nós somos tesouros espirituais. E ele fala uma frase belíssima: temos nosso tesouro espiritual dentro de potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Vejam que beleza, se nós formos pensar nesse nosso tesouro espiritual que está dentro do pote de barro, o nosso pote de barro é o nosso corpo físico, que vai se romper, como ele falou no início dessa lição. E é por isso que nós precisamos trabalhar, buscar o nosso melhoramento. Para quê? Para que esse tesouro espiritual saia daqui muito melhor. Então, o nosso corpo é transitório. É um pote de barro, a comparação que o Paulo faz. E nós não vamos deixar de trabalhar porque ele vai se corromper um momento ou outro, principalmente agora que nós estamos passando por todas essas dificuldades, de partidas de entes queridos, de medos que nós temos. Nós precisamos ter esse entendimento, que o espírito, ele vai sair daqui mais luminoso se esse trabalho for feito, se essa renovação for feita interior. Nossa renovação, o nosso pote de barro vai se corromper, mas o espírito sai bem melhor, porque trabalhou, estudou, vivenciou, buscou a plenitude, buscou fazer diferente. E aí ele nos convida a viver pela fé. Ele fala que envelhece o nosso corpo de carne, que é o que nós mais sabemos, a nossa vestimenta bendita para atuarmos sobre esta terra, mas que nós levamos daqui a sabedoria para a felicidade eterna. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso nós sabermos que nós vamos sair daqui melhores, que vamos ter que passar sim para a velhice, é o processo natural da vida, mas vamos sair daqui melhor que chegamos. Então ele fala, levamos conosco o nosso maior tesouro, que são as leis de Deus cumpridas e absorvidas pelo nosso espírito, que é a nossa fonte de felicidade, de luz e de paz eterna. E aí ele fala para nós também cuidarmos do nosso corpo e do nosso espírito, porque a nossa máquina necessita de cuidados. O nosso espírito precisa que ela esteja em ordem para que nós possamos atuar nessa grande escola. Então um precisa do outro. O Espiritismo nos ensina a relação entre o corpo e a alma. Somos convidados a amar nossa alma, mas cuidar também do nosso corpo, que é o instrumento da nossa alma. E o segredo está em cuidar das nossas imperfeições, reformar o nosso espírito. De que forma? Dobrando, subjugando, humilhando, dominando-o, tornando dócil à vontade de Deus. E como a gente faz isso? Nós conhecemos as nossas imperfeições, cada um de nós sabemos das nossas imperfeições. É nós buscarmos combatê-las, é nós trabalharmos. Se há muito orgulho, vamos trabalhar com a bondade, com a aceitação, com a serenidade. Se nós temos ali ódios, vamos trabalhar por que nós temos este ódio, o que causa
é um trabalho. Vamos perguntar para nós mesmos o que nós estamos fazendo para modificar essa situação. Ou trabalhar com o perdão. É só nós observarmos o que nós temos de aprendizado, que o Mestre nos deixou, que a gente consegue combater, subjugar, dobrar o nosso espírito para que ele possa se melhorar e nós aproveitarmos a existência terrena com este empréstimo que Deus nos dá, deste corpo físico que vai se corromper, né? Desse vaso de barro, né? Aonde nós atuamos, que vai se corromper. E aí, nós vamos seguir confiantes, sendo otimistas, diligentes. Nós não vamos mais ter temores, nós vamos ter sim a responsabilidade, a força de vontade de ver que nós precisamos mudar hoje. Precisamos fazer algo de bom hoje por nós e pelo nosso próximo. E o que é ser diligente que ele nos fala nesta lição? É ser ativo, ser zeloso, cuidadoso, aplicado, ser esforçado de entender que se nós vamos passar, nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos aqui nesta terra. Se nós já sabemos que é uma passagem, então que nós façamos ela da melhor forma possível. Então nós precisamos ser otimistas e diligentes no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma que é imperecível, que não perece, né? Que não deixa de existir, que é eterna, se renova de momento a momento para a vida imortal. Então nós precisamos viver também com esta alegria. Como é bom viver, como é bom nós termos amigos, como é bom nós termos as oportunidades daqui da terra, como é bom a gente poder praticar esses ensinamentos, como a gente se sente bem quando a gente é útil para nós e para aqueles que estão à nossa volta, quando a gente faz a diferença, faz algo de bom, não tem aquele que não se sinta bem com esta energia. E aí ele fala para nós nos renovarmos no dia a dia, cada dia que nós vivermos para nós nos renovarmos. Transformar-vos pela renovação da vossa mente, ele fala, para que proveis qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ele nos fala lá em Romanos, no item 12, versículo 2. Não adianta a transformação aparente, então. Nós vamos enganar a nós mesmos. Essa transformação exterior, a renovação precisa vir de dentro de nós. E essas projeções sociais, quanto mais a gente tem, quanto mais grandeza, mais agravo de responsabilidade. Por quê? Porque às vezes nós não temos condições de estarmos em cargos maiores, de termos essas projeções sociais grandes. E não nos preocuparmos com isso, porque o que importa é a nossa tarefa bem cumprida. Aquele que tem mais projeção, mais responsabilidade tem. Então sejamos simples, vivamos simplesmente, aproveitemos a cada dia que amanhece, lindo, suave nas nossas vidas, para que a gente possa, mesmo diante das dificuldades, a gente ser forte, a gente observar qual a tarefa que nos cabe no mundo. Se é um parente difícil, se é um trabalho mais complicado, se eu abracei ali uma direção mais difícil, eu vou olhar com amor e saber qual que é a tarefa que me cabe. Se é de liderança, se eu tenho que ser o socorrista, se eu tenho que ser o amoroso, se eu tenho que ser o equilibrado. É ter discernimento e ver como eu posso ser útil na vida que o Pai me deu. Seja dentro da minha casa, seja no meu trabalho, seja na rua, eu preciso fazer e dar o meu melhor. E avançar neste conhecimento superior, mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Porque todos aqueles que passaram pela terra e que combateram as suas dificuldades, que foram fortes, mesmo chorando, mesmo suando a camisa em prol de algo melhor, hoje estão mais felizes, com certeza. E nós precisamos aceitar os nossos problemas e superá-los. A força deste trabalho, com serenidade. E a fórmula justa na aquisição de discernimento é a gente saber o que é certo ou errado e fazer o nosso melhor. E assim nós vamos entender que o estar aqui na Terra é
estudar, é conquistar, e se engrandecer. O nosso vaso, como Paulo nos fala, vai se corromper, nós vamos passar mesmo pela velhice, mas vamos estar serenos, confiantes. Quantas pessoas nós encontramos que nós falamos, nossa, como é que você aguenta esta sua dificuldade, como você enfrenta, né? Mas Deus não nos dá uma cruz que a gente não possa carregar. E esta é uma grande realidade. Porque a gente só tem a bagagem, a cruz que nós conseguimos carregar. Porque o Pai, em sua infinita bondade, só nos dá o que a gente consegue enfrentar. E para a nossa própria evolução. Então, nós precisamos ter discernimento, olhar para nós e nos conhecermos. E dizer, nossa, eu posso fazer melhor, eu posso ser melhor. Aquela tarefa que está ali eu consigo desenvolver. Aquela outra tarefa é um pouco difícil, mas eu acho que com um pouco de esforço eu também vou conseguir vencer. E nos tempos atuais, essa é a nossa grande reflexão. Renovar é a gente olhar para dentro de nós e saber que nós podemos fazer hoje melhor que ontem. E amanhã nós vamos ter uns dias bem melhores se nós assim escolhermos e tivermos trabalhado com toda essa renovação que a lição nos ensina. E aí nós vamos poder seguir com fé os passos do nosso Mestre Jesus, para que nós possamos nos renovar sempre. E o que eu desejo a todos é muita paz, que essa renovação venha e seja sempre o nosso caminho para alcançar um mundo melhor. Que assim seja, graças a Deus, muita paz.